Pergunta: qual é a diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo? Resposta: o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo são frequentemente confundidos. É difícil determinar quando a Bíblia está se referindo ao arrebatamento ou à segunda vinda. No entanto, ao estudar as profecias bíblicas do fim dos tempos, é muito importante poder diferenciar entre os dois. O arrebatamento é quando Jesus Cristo retorna para remover a Igreja, todos os seguidores de Cristo, da terra. O arrebatamento é descrito em 1 Tessalonicenses 4:13, até 18, e 1 Coríntios 15:50, até 54. Os crentes que já morreram serão ressuscitados. E, juntamente com os crentes que ainda vivem, vão se encontrar com o Senhor no ar. Isso acontecerá em um momento, em um piscar do olho. A segunda vinda é quando Jesus retorna para derrotar o Anticristo, destruir o mal e estabelecer o seu reino milenar. A segunda vinda é descrita em Apocalipse 19:11, até 16. As diferenças importantes entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo são: 1. No arrebatamento, os crentes vão se encontrar com o Senhor nos ares. Primeira Carta aos Tessalonicenses capítulo 4, verso 7. Já, na segunda vinda, os crentes vão retornar com o Senhor à terra, como mostrado no livro de Apocalipse capítulo 19 verso 14. 2. A segunda vinda ocorre depois do grande e horrível período da tribulação, visto no livro de Apocalipse capítulo 6, verso 19. O arrebatamento ocorre antes da tribulação, como mostrado em 1 Carta aos Tessalonicenses 5:9. E Apocalipse capítulo 3, verso 10. Terceiro, o arrebatamento é a remoção dos crentes da terra como um ato de libertação, como contado na primeira carta a Tessalonicenses capítulo 4 versículo 13 até versículo 17. E também capítulo 5, versículo 9. A segunda vinda inclui a remoção dos incrédulos como um ato de julgamento descrito em Mateus capítulo 24 versículos 40 e 41. 4. O arrebatamento vai ser secreto e instantâneo como descrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, até 54. Já a segunda vinda vai ser visível a todos, mostrado em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. E Mateus capítulo 24, versículo 29, e versículo 30. 5. A segunda vinda de Cristo não vai ocorrer até depois de certos eventos dos fins dos tempos acontecerem. Esses eventos estão descritos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. E também, em Mateus capítulo 24, versículo 15, até versículo 30. Também Apocalipse capítulo 6, verso 18. O arrebatamento é iminente, pode acontecer a qualquer momento como descrito no livro de Tito capítulo 2. Verso 13. E primeira carta a Tessalonicenses. Capítulo 4, versos 13 até 18. E também em primeira carta aos Coríntios. Capítulo 15 versículo 50 até verso 54. Eu te pergunto: por que é importante entender a diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda? 1. Se o arrebatamento e a segunda vinda fossem a mesma coisa, os crentes teriam que passar pela tribulação, mostrado em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, e Apocalipse capítulo 3, verso 10.
2. Se o arrebatamento e a segunda vinda são o mesmo evento, o retorno de Cristo não é iminente. Há várias coisas que precisam acontecer antes do seu retorno. Veja bem, Mateus 24 versículo 4 até verso 30. É por isso que o arrebatamento é uma coisa, e a segunda vinda é outra. 3. Ao descrever o período da tribulação, em Apocalipse capítulo 6, verso 19, em nenhum lugar menciona a igreja. Durante a tribulação, também chamada de tempo de angústia para Jacó, como dito em Jeremias capítulo 37, Deus vai voltar a sua atenção principal à nação de Israel, como mostrado no livro de Romanos capítulo 11 verso 17 até 31. O arrebatamento e a segunda vinda são semelhantes, mas eventos separados. Os dois envolvem Jesus retornando. Os dois são eventos do fim dos tempos. No entanto, é crucialmente importante reconhecer as diferenças. Em resumo, o arrebatamento é o retorno de Cristo às nuvens para remover os crentes da terra antes do tempo da ira de Deus. A segunda vinda é o retorno de Cristo à terra para dar um fim ao período da tribulação e derrotar o anticristo e seu império mundial diabólico. Não perca o arrebatamento de vista. Busque a sua santificação, pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Lembrem-se que na época de Noé, as pessoas também comiam, bebiam, casavam-se, mas quando Noé fechou a arca, o mundo teve o seu decreto. Ninguém se salvou, a não ser a família de Noé. Apenas 8 pessoas. Repito, apenas 8 almas. Se as pessoas tivessem escutado a Noé, elas não teriam perecido. Mas, elas escolheram ouvir o mundo e não ouviram o aviso de Deus. Por isso, elas morreram. O arrebatamento virá justamente nesta época, quando ninguém está se apercebendo de nada. Fique vigilante. Os sinais nos céus e na terra se intensificaram e estão mostrando coisas nunca antes vistas. O arrebatamento é iminente. Está às portas. Lembre-se, cargo na igreja não salva. Ser pregador não salva. A pessoa pode ter cargo na igreja e ser pregador, mas se não viver a vida em santificação, essa pessoa pode ir para o inferno ou perder o arrebatamento, que é quase a mesma coisa. Muitas vezes, dentro da igreja, acontecem imoralidades que entristecem a Deus. Mas, Deus tudo vê. Tudo ouve e sabe os teus pensamentos também. Nunca a pessoa fica sozinho. Deus vê tudo, e vê todos, em todo momento. Ele não concorda com o que está acontecendo em muitas igrejas. Deixaram de pregar a santificação e de pregar a disciplina. Deixaram de pregar com amor ao rebanho. Só pregam sobre a prosperidade e se esquecem que Jesus está vindo arrebatar a igreja. A pessoa pode ser curada e depois ir para o inferno. Pode obter coisas materiais e ir para o inferno também. O que importa é a salvação. A salvação está acima de curas e prosperidade. A salvação é a coisa mais importante de sua vida. As almas que estão partindo sem salvação por causa do falso evangelho da prosperidade serão cobradas de você. Cadê a pregação contra a sensualidade? Deixou de pregar sobre a vestimenta sóbria por ter medo de perder os dízimos, mas, se vestir de forma sensual, não agrada a Deus. Se esse é o seu caso, volte agora para Jesus. Peça perdão, e deixe as coisas imundas de lado. Este é um aviso de Deus. Jesus te ama, por isso você, pregador,
ou obreiro, ou membro, ou desviado, por isso que ainda não morreu, mas é preciso voltar imediatamente, verdadeiramente para Jesus. Viva em santificação. Deixe as coisas do mundo, e não ame o dinheiro. O Deus do dinheiro é Mamon. Busque a Jesus. Busque as coisas do alto. Jesus morreu para nossa salvação. Enquanto há vida, há chance. Ore assim: Senhor meu Deus, eu confesso que eu sou um pecador. Te peço perdão em nome de Jesus. Jesus, eu te aceito como o único Senhor e Salvador da minha vida. Entra no meu coração. Te peço isso, em nome de Jesus. Amém. Por enquanto é só. Fica na paz do Senhor Jesus. E se prepare para o iminente arrebatamento. Afinal, há 2000 anos atrás, Jesus já falava que a sua volta estava próxima. Em Apocalipse fala sobre isso. Venho sem demora. O arrebatamento é iminente. O arrebatamento é iminente. Toda honra e toda glória, poder e majestade pertence ao Senhor Jesus. Amém.